Vai lá na marcação o Lê. Caiu o jogador do São José. O árbitro para e pega a falta do Lê. Tem pressa lá na cobrança o João Paulo. Volta já cobrada. Everson. Joga lá na grande área. Ela nem chegou na grande área, no meio do caminho veio o corte de cabeça do Macaé. Robinho. Saiu da marcação do Newton. Saiu também da marcação do Everson. Carrega o Robinho. Soltou no Vitor Rossini. É pra matar. Tocou pra trás. Robinho. Bateu. Edinho. Caiu pra defesa. Era de novo pra matar a classificação do Guarani. Xandão. Mete a cabeça na bola o Dimas. Quase 49 minutos. Deu um bico na bola. O Robinho jogou lá na arquibancada. Tem 9 homens em campo o time do São José, mas é bravo o São José. O Guarani, campeão brasileiro. O Guarani, vice-campeão brasileiro. O Guarani, vice-paulista. Por segundos de retomar o seu caminho para a elite do futebol paulista. O Guarani que sonha em voltar para a elite também do futebol brasileiro. O árbitro deu mais um minuto, hein? O árbitro vai a 50 minutos neste segundo tempo. E o Newton vai jogar a bola na grande área. Aí o Newton joga a bola na grande área. Sobe o Rafael Acai. Subiu também o Xandão. A sobra do Everson. Pegou mal na bola. Jogou lá no fosso e o Vitor Rossini, que era o torcedor. O árbitro pediu mais um minuto. Vamos a 50 minutos nesse segundo tempo. Uma classificação que veio de forma sofrida, que veio de forma emocionante. De sofrimento. O torcedor do Guarani sabe muito bem o que significa. Caiu o Rogério ali no meio. Renato tentou o lançamento na grande área. Tirou o Danilo Silva, que foi um leão. Aí o Robinho protegeu, acabou! O Guarani está de volta à primeira divisão do futebol paulista. Vai fazer a festa com Portuguesa, Rio Preto e Mirassol. O Guarani vence o São José. E o brinco de ouro da princesa explode aqui em Campinas. 2 Guarani, 1 São José. E com a ajuda da Portuguesa, o Guarani tenta retomar o seu caminho de trás. We will rock you. 2 pro Guarani. We will rock you. Para José Luiz Carbone. Tá chorando aqui, muito emocionado. Carbone, como é que foi esse desafio de pegar o Guarani nesse momento? Depois eu falo, gente, tá? Depois eu falo, vamos com ele. Você teve uma estátua, Carbone, pra você aqui? Carbone. Não, nada disso. Difícil, tá difícil ele falar alguma coisa. Nada disso pra você, Carbone. O futebol, ele é tão especial que ele amolece até um coração já calejado, né? Um coração que já enfrentou muito, que já passou por poucas e boas na sua história no futebol brasileiro. E tá aí a festa da queima de fogos que parecia preparada para o Guarani, que retoma a primeira divisão para tentar recuperar a sua tradição também. Campinas precisa de novo do derby. Campinas precisa da força do torcedor. E o torcedor, como foi importante o torcedor do Guarani, hein? Foi importante sim o que o Carbone conseguiu com esses meninos, mas como foi importante a presença do torcedor. Lembro de uma declaração logo que você assumiu o Guarani, em poucos treinos que você tinha comandado, você dizia o seguinte: eu vi essa rapaziada treinar e todo mundo sabe jogar bola, todo mundo rende no treino, preciso saber por que não rende em campo. Por que o time não rendia em campo, Carbone? É falta de confiança, eu disse no início. O que eu percebi neles realmente era muita falta de confiança. Eles não tinham coragem de colocar em campo na hora do jogo, né?
o que eles sabiam fazer. Quer dizer, quando você faz uma coisa com medo de errar, né, você nunca pode, eu acho que em qualquer trabalho, não é só no futebol, né? Você não pode obrigar um funcionário seu não ter uma possibilidade de erro. Olha, você vai fazer isso, mas não pode errar. Quer dizer, aí é uma coisa complicada. Quando você dá essa possibilidade de erro, né, foi justamente o que eu fiz, que eu dava liberdade para driblar, dava liberdade para tudo, desde que mostrasse garra. Se você tentar um drible e perder a bola, você próprio vai tentar recuperar, entendeu? Desde que você faça isso, você tem liberdade para tudo, né? Então eu acho que foi o que realmente aconteceu, né? Eu sempre citava alguns exemplos que o jogador de futebol tem que jogar como se estivesse jogando numa chácara, numa pelada, né? Só que isso quando está com a bola no pé, eu sempre faço essa diferença. E quando está sem a bola no pé, na chácara você não corre, sabe? Entendeu? E no profissionalismo, num campeonato, você tem que... por isso que eu sempre disse para eles que é muito importante valorizar a bola, né? A bola está andando nos pés da nossa equipe, o adversário, porque muita gente fala que a coisa mais importante do futebol é o gol. Não é o gol, a coisa mais importante do futebol é a bola. Se você tiver com a bola mais tempo, o adversário tem muito menos chance de fazer um gol, porque o adversário precisa da bola para fazer um gol, né? Então esses pequenos exemplos, né, que a gente foi passando. Carbone, vamos voltar para o dia 29 de abril, quando o Guarani entrou em campo contra o São José no Brinco de Ouro da Princesa. A hora que você pisou no gramado junto com os meninos, o que você sentiu? Qual foi a tua emoção naquele momento? Eu comentei com eles na pré-eleição, nós estávamos em Atibaia, que a gente, a partir do momento que já estava encerrando o papo com eles, para o ônibus, e vamos ficar imaginando dentro do ônibus como vai ser o final do jogo. Nós todos nos abraçando, alegria, cantoria, gritaria, vamos imaginando isso já a partir daqui, tá entendendo? Porque eu acredito muito no pensamento positivo, tá entendendo? É uma coisa que se você canalizar realmente, e ficar imaginando, bom, depois do jogo, como é que vai ser? Eu vou pular, eu vou tirar minha camisa, eu vou correr, eu vou, sabe? Então, eu realmente estava com muita confiança. Agradece essa torcida, Carbone. Eu queria agradecer realmente, eu inclusive nos programas de televisão que eu tenho ido, né, eu tenho oferecido, né, essa vitória contra o São José e esse acesso ao torcedor, porque realmente no início até eu ainda me dirigia, vamos dizer, à torcida, né, de uma forma de que eles canalizassem a energia para torcer para os jogadores e não para brigar com o adversário, né? Eu sempre achei um desperdício de energia isso, você ficar se preocupando com o torcedor adversário e poderia estar passando isso para o time, né? Então realmente começaram a acontecer momentos que a torcida começou realmente a emocionar e a gente sentia que os jogadores gostavam disso, sentiam bem dentro de campo, entendeu? Em São José, nas duas vezes, na segunda vez em São José, né, chovendo, um jogo à noite, né, e a torcida apareceu. Aquele jogo em Sorocaba realmente foi emocionante, né, a participação do torcedor ali, né, praticamente aquele setor ali totalmente, né, praticamente lotado e com muito mais torcida do Guarani até do que do Atlético Sorocaba, né. Então realmente foi muito importante também, né, a participação da torcida quando passou a acreditar realmente na equipe, que eu acho que o torcedor é isso realmente. Eu até passava muito para eles, para os jogadores, nas primeiras semanas que eu cheguei, nas minhas preleções, né, que eu havia jogado 5 anos no Internacional de Porto Alegre, um time que tem uma torcida monstruosa também, e nunca tinha sido vaiado, né, apesar de ter jogado muito mal algumas partidas, né, mas ficava sempre aquele... o Carbone não jogou nada hoje, mas lutou e correu pra caramba. Então que eles pegassem isso como exemplo, né, que dificilmente o torcedor vai vaiar, ou vai xingar, ou vai querer bater num jogador que se doou, que deu o máximo dentro do campo. Jogar mal é uma coisa que não depende dele, ele quer sempre jogar bem, né? Mas tem um dia que ele é bem marcado, tem um dia que ele não está bem mesmo, entendeu? Agora deixar de lutar, ele pode fazer isso sempre, lutar ele pode fazer sempre. Mesmo estando num dia bom, a não ser que ele esteja fisicamente, no caso desse, ele nem entra para jogar. Mas ele entrando para jogar, ele tem que dar tudo dentro de campo, que eu tenho certeza que o torcedor vai respeitar e vai entender.